Amém. Judas, capítulo único, versículo 20 ao 23, diz o seguinte: Vós, porém, amados, edificando-vos na fé, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Estamos aqui para Te ouvir. Queremos receber do Teu pão santo, que é a Tua palavra. Queremos nos alimentar de Ti, porque Tua é a verdadeira comida. Senhor, não faça com que nós saiamos daqui da mesma forma com que entramos, muito menos pior. Nós queremos sair daqui com uma nova vida. Queremos sair daqui cheios do Espírito Santo, com alegria, com intrepidez. Senhor, abra o nosso entendimento para percebermos a Tua santa e bendita palavra. E não queremos ficar apenas pelo entendimento. Queremos que a palavra nos leve à prática, nos leve a ações que condigam com aquilo que nós cremos. Senhor, que o Teu nome seja exaltado, glorificado em todo momento. Em nome de Jesus Cristo oramos e dizemos amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela Sua palavra. Amém. Acabamos de ler aqui um trecho da Epístola de Judas. Acho que a primeira coisa que nos pula a cabeça, e acredito que, se calhar, alguns irmãos devem estar a pensar: Braulio, vamos ler o que um traidor escreveu? Então não foi Judas que traiu Jesus? Foi e não foi. Esse Judas que nós acabamos de ler não é o Judas Iscariotes. Não é aquele Judas apóstolo que traiu Jesus. Amém? Esse Judas é irmão de Tiago e também irmão de Jesus. Esse Judas que nós lemos não é apóstolo. É irmão de Tiago e irmão de Jesus. E uma das coisas que nos chama a atenção, se nós lermos toda a carta, ele logo no início se apresenta da seguinte forma: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Mas, irmão Braulio, você não acabou de dizer que esse Judas também é irmão de Jesus? Mas ele aqui diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas realmente era irmão de Jesus? Se nós recuarmos até o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 55, está escrito o seguinte: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, Judas realmente era irmão de Jesus. Mas ele se apresenta nesta carta como servo por um motivo que eu acredito que deve nortear a nossa vida. O nosso parentesco físico não é mais importante do que a nossa fé. Vou repetir. O nosso parentesco físico não é mais importante do que a nossa fé. É possível, se nós recuássemos no tempo, era possível você ser irmão de sangue de Jesus e mesmo assim ir para o inferno. É possível. O próprio Judas que traiu Jesus, ele era íntimo de Jesus e mesmo assim se perdeu. Esse Judas, que não é o Judas que traiu, é o Judas que escreveu a carta, ele não se apresentou como irmão de Jesus. Ele humildemente se meteu na posição de servo. É como se ele estivesse a dizer: Judas, servo como vocês também são servos. Ele não bateu no peito: Jesus é meu irmão. Não, porque isso não nos vale de nada.
o mais importante é a nossa fé. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 9, ele diz: Filho de Deus, descendente de Abraão, não é aquele que é pela carne, mas é aquele que é pela fé. Você é filho de Deus não porque na tua linhagem está Abraão, não. Você é filho de Deus, você é descendente de Abraão pela fé. Judas, esse que escreveu a carta, não é salvo porque era irmão de Jesus físico, não. É por causa da fé. Então nós não estamos em condição inferior, não. Não diga, se eu nascesse em Israel, se eu fosse mesmo irmão de Jesus físico. Não. O próprio Judas, ele se apresenta como servo, ele nem se apresenta como irmão de Jesus. Embora pela fé ele seja, para além de físico, ele pela fé faz parte da família de Deus. Amém? Por essa razão, ele se apresenta como Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos, antes de partirmos exatamente para o que a palavra nos diz explicitamente, é que o propósito dessa carta de Judas, ele começa no versículo 3 a dizer: eu queria vos falar da salvação que temos em comum. Ele queria falar da salvação. Ele queria falar do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Mas, naquele momento, era mais importante falar sobre a defesa da fé. Braulio, por que estás a trazer isso logo como introdução? É comum nós vemos, principalmente na internet, comentários do tipo: por que não pregas o evangelho ao invés de falares que isso está certo ou está errado? Quem nunca ouviu algum comentário desse? Irmão, acho que devias gastar mais tempo a falar do amor de Jesus, como ele morreu na cruz, ao invés de falar que isso é heresia, isso não é. Para Jesus, Paulo, Pedro, os profetas e o próprio Judas, defender a fé faz parte de pregar o evangelho. Amém. Amém? Amém. Pregar o evangelho não é simplesmente dizer Jesus morreu pelos teus pecados. Não é só isso. Dizer o que está certo e o que está errado faz parte da pregação do evangelho. Amém. Jesus contrariava os ensinos daqueles falsos mestres, dos hipócritas, dos fariseus. O que Jesus não falou simplesmente? Eu vou morrer pelo pecado de todos. Acabou. Não. Era necessário que ele dissesse: isso aqui é hipócrita. Isso está certo. Paulo fez isso, Pedro fez isso, os profetas fizeram isso, Judas, que nós estamos a ler hoje, também fez isso. Ele disse: eu queria vos falar de outra coisa. Queria vos falar da salvação que nós temos em Cristo. Mas, por causa do infiltramento dos falsos mestres, vamos falar sobre a defesa da fé. Amém? Amém. Então, irmão, evangelize, pregue o evangelho. Amém. Mas creia que defender a fé é o mesmo de pregar o evangelho. Então não diga: se eu disser esse ensino está falso, esse ensino é verdadeiro, isso não é o evangelho. Mentira. Defender a fé é pregar o evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Está claro? Ficou claro? Por fim, no versículo 3, essa é a parte que eu mais gosto. Preste atenção, irmãos. No versículo 3 dessa carta, Judas diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco
exortando-vos, sublinhem, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que eu acabei de ler o versículo 3? Esta palavra, exortando-vos, do grego parakaleo, pode significar consolar, pedir, convidar, instruir, ordenar. Essa palavra exortar tem esses vários significados. Irmãos, adivinhem se nesse contexto exortar tinha que significado? Significava ordenar. Por outras palavras, Judas aqui, quando ele diz exortando-vos a batalhar, ele não está a dizer, irmãos, estou a vos convidar a batalhar pela fé. Não, ele está a dizer, eu vos ordeno a batalhar pela fé. Essa palavra parakaleo, neste contexto que aparece, é no contexto de um general a dar ordem para a tropa. Quando o general dissesse, parem, aquilo é um convite para as tropas? Não. Aquilo é um pedido para as tropas? Não. Aquilo é uma ordem para as tropas. Então, defender a fé não é como se fosse, irmão vice, se possível, se tiveres tempo, se tiveres boa vontade, defenda a fé. Judas está a ordenar todos a defenderem a fé. Defender a fé não é algo opcional. Não, eu vou falar da morte de Jesus. Você fala contra as heresias. Judas está a dizer, eu vos ordeno a defenderem a fé. Amém? Amém. Tendo isso como introdução, finalmente podemos entrar para os versículos que acabamos de ler. Quem está a perceber? Aleluia. Quem vai parar de dizer, não, falar contra a heresia não é o Evangelho? Quem vai a partir de hoje começar a defender a fé? Amém? Glória a Deus! Judas capítulo 1, versículo 20, que é o primeiro versículo que nós lemos, é dito o seguinte, vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Primeira coisa que Judas nos dá como ordenança. E por acaso, esqueci-me de dizer, eu gosto de dar título às ministrações. Se for para dar um título nessa, seria Instruções de Judas à Igreja. Já podes hoje escrever aí no teu estado, no Facebook ou no Instagram. Judas nos deixou algumas ordens. As pessoas vão pensar que é o Judas o traidor, mas nós sabemos que é o Judas, este aqui que escreveu a epístola, ok? Primeira ordem que Judas deixou para a igreja. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Primeira coisa, a nossa fé é edificada na palavra e cada um de nós tem a responsabilidade de edificar a própria fé. Repare que Judas não disse, vós, porém, amados, eu vou edificar a vossa fé. Ele disse isso? Ele disse, vós, porém, amados, edificando-vos. Primeira coisa, irmão, presta atenção. Você tem a responsabilidade de edificar a tua própria fé. Por um aspecto, os dons são dados à igreja para a edificação do corpo, para a edificação da própria igreja. Ou seja, nós usamos os nossos dons para edificar os outros. Exemplo, os irmãos que têm o dom, que têm uma voz bonita, que nos conduzem a partir do louvor. Eles estão a edificar a igreja a partir do louvor. Os irmãos que ministram a palavra estão a usar a palavra para edificar a igreja. Este é um aspecto. Os dons são para edificar a igreja. Mas Judas trouxe outro aspecto. Edificamos
Cada um de nós tem o dever, a obrigação, a ordem. Já vimos que aqui que essa palavra parakaleo não é um convite, é uma ordem. Temos a obrigação de nos edificar. Como é que nós fazemos isso, Braulio? É uma palavra bonita. Edifiquemo-nos. Será que vamos comprar bloco e vamos agora nos construir? Será que vamos fazer cimento e começar a meter cimento no corpo como se estivéssemos a construir um prédio? Não. Nos edificamos de duas formas. Primeira forma, meditando na palavra. Segundo, orando no Espírito. Irmão, conhecer a palavra nos dá o fundamento da nossa fé. Orar nos dá o poder para exercermos a nossa fé. Desmistificando, falando de maneira simples. Quem não lê, quem não medita, quem não passa tempo com a Bíblia, não tem fundamento para a fé. Por que Judas escreveu essa carta? Porque os falsos mestres estavam a entrar na igreja. Nós estamos numa situação pior, porque os falsos mestres não precisam entrar por aqui. Eles estão na internet. Você liga, olha, eu também liga. Você acessa Instagram, estado no WhatsApp. Tem ou não tem falsos mestres lá? Vídeos curtos. Olha, a salvação é a partir do profeta fulano. Quem nunca ouviu isso? Se você não crê nos ensinos do profeta fulano, você está perdido. Cada geração, Deus levanta uma boca de Deus. Nessa geração é o apóstolo fulano. Quem nunca ouviu isso? São os falsos mestres. Sem meditar na palavra, você está vulnerável. Começam a vir os questionamentos. Será? O falso mestre é habilidoso na palavra. Nós pensamos que o anticristo virá de preto, com 2 chifres, uma cauda ou uma seta, a sair fogo, não é assim? O falso mestre, se nós lermos os versículos iniciais, ele tem a aparência de cordeiro, mas é lobo. Mas ele tem a aparência de cordeiro. Por outras palavras, ele vai te cumprimentar com a paz do Senhor. Ele não vai vir a te ofender, não. Ele virá com a paz do Senhor, amado de Jesus. Ele vai te desviar com versículos descontextualizados, mas são versículos. Ele vai te dizer, olha, o profeta tal do Antigo Testamento recebeu uma oferta. Verdade ou não? Está escrito. Então, você tem de dar a oferta no profeta fulano, senão você está desviado. Ele manipulou a palavra. E você que não tem fundamento na palavra, amém, glória a Deus por esse profeta que veio para iluminar a minha vida. Antes, os falsos mestres, os falsos profetas, os anticristos, no plural, porque Paulo diz que muitos anticristos já estão por aí. O anticristo ainda não se revelou, o anticristo. Mas os anticristos já estão por aí, ok? O anticristo do Apocalipse, o máximo ainda não se revelou. Mas os anticristos já estão por aí desde a época do apóstolo Paulo. Até hoje tem muitos anticristos por aí. Amém? Amém. Esses falsos mestres antes tinham de falar cara a cara contigo. Olha, Jesus Cristo não veio em carne. Ele, na verdade, era um espírito simplesmente. Paulo diz, João. Quem negar que Jesus veio em carne é anticristo. Ele veio em carne e osso, como nós.
Do mesmo modo que quem nega a divindade de Jesus é anticristo. No Evangelho de João começa a dizer, no princípio era o quê? E o verbo estava com quem? E verbo era quem? Deus. Então, por um aspecto, Jesus veio 100% humano, mas também ele é 100% Deus. Braulio, como é que isso se processa? Não sei te explicar, sinceramente. Mas a Bíblia diz que ele é 100% humano, 100% Deus. Eu não compreendo tudo que a Bíblia diz, mas mesmo assim eu creio. Amém. Eu não preciso de crer tudo. Não preciso de compreender tudo. A nossa fé é fé. A nossa fé não é simplesmente 1 mais 1 igual a 2. Eu te pergunto, como é que uma palavra cria todo o universo? Me explica como é que isso acontece. Diga aqui agora, carro apareça. Não vai aparecer. Mas a Bíblia diz que a palavra criou todas as coisas. Me explica como é que isso se processa. Eu creio que isso aconteceu e acontece. Amém. Explicar como é que acontece? Não faço a menor ideia. Se eu conseguisse explicar Deus, então Deus não seria Deus. Amém. Se eu consigo dizer Deus é 1, 2, 3, ponto, então Deus é muito pequeno. Para caber na minha inteligência, Deus é muito pequeno. Então o falso mestre, ele vem com esses ensinos para te desviar. Então, primeiro aspecto da edificação da fé, meditar na palavra. Segundo aspecto, orar no Espírito. Amém. Irmão, orar no Espírito não é orar a gritar. As pessoas pensam que orar no Espírito é "Ó Senhor Jesus!" Estou orando no Espírito. Há pessoas que oram para coisas heréticas, para heresias. Oram a gritar. Será que estão orando no Espírito? Não. Orar no Espírito é orar de acordo à palavra, conduzido pelo Espírito Santo. Amém. Quando você ora o que está de acordo à vontade de Deus, orar a gritar, orar baixo, orar no coração, aí estás a orar no Espírito. Porque estás a ser conduzido no Espírito. Jesus disse que enviará, ou que enviaria, o outro Consolador, que iria nos conduzir a toda verdade. Que Consolador é esse? É o Espírito Santo. Ele é que nos conduz na verdade. Então, quando estamos a orar de acordo à verdade, quem é que está nos conduzir? É o Espírito Santo. Aí estamos a orar no Espírito. Orar no Espírito não é em línguas propriamente. Atenção, você pode orar em línguas no Espírito, mas orar em línguas não é necessariamente orar no Espírito. Você pode estar a falar línguas estranhas e a falar coisas sem sentido. Pode. Você pode estar a orar línguas estranhas que nem são línguas estranhas, são coisas da tua cabeça. Mas é possível você orar em línguas e essa oração estar no Espírito. Então, quando vires alguém a orar em línguas, não necessariamente está no Espírito. Quem vai discernir isso é Deus. Amém. Orar no Espírito é orar de acordo à palavra de Deus. Eu já vi, não me contaram. Já vi, já presenciei. Pessoas a orarem do tipo: "Ó Senhor Jesus, o fulano de tal, marido da fulana de tal, que eles se separem porque a tua palavra diz que ele vai casar comigo." Está a orar alto, está a orar fervorosamente. Aí eu pergunto: está a orar no Espírito? Está a orar na carne, mas está a gritar, está de pé, está a saltitar, está a bater palmas, mas aquilo de Espírito não tem nada. Porque aquela profecia que me foi dada, que a casa do fulano vai passar para mim, isso é feitiço que você está fazendo.
Você quer que o outro se dê mal para você se beneficiar. Isso é um feitiço gospel que estás a fazer. Mas as pessoas pensam que isso é orar no Espírito. Orar no Espírito não é gritar, irmãos, como já vimos. Orar de Espírito é orar de acordo à palavra. Amém? Quem vai meditar para ter fundamento? Quem vai orar no Espírito para ter poder? É isso o que o Judas, que escreveu a carta, nos passou. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, nossa fé santa, orando no Espírito. Irmão, chegue em casa, vou dar dicas práticas. Chegue em casa, transforme dificuldades em pedidos de oração. Faça uma lista assim. O que é que está a faltar na minha casa? Tal, tal, tal. Em vez de murmurar, escreve, vou orar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Teus pais são de Jesus? São? Glória a Deus. Ora para permanecerem. Não são? Escreve também. Orar para que o Espírito Santo alcance meu pai, minha mãe, a empregada da minha casa, o meu vizinho, que todos os dias ouve música alta. Tem que achar todos. Amém? Amém? Você tem lido a Bíblia de maneira frequente? Não. Ore para Deus te ajudar a ler a Bíblia. Olha como é que uma coisa não anda sem outra. Você, se só lê a Bíblia, você tem fundamento, mas não tem poder. Nós não andamos na nossa força. Por isso é que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso não faço. Quantos de nós, não precisa levantar a mão, irmão, não queremos te expor. Quantos de nós sabemos o que devemos fazer e não conseguimos fazer? É falta de poder. O fato de você saber que aquilo que não deves ver na internet, aquilo é mau, não é o suficiente para você não fazer. Você vai fazer mesmo sabendo que não pode. Por quê? É o Espírito que está a faltar. Você sabe, você tem um fundamento. Alguém se disser, irmão, roubar é pecado. Quem tem dúvida que roubar é pecado? Mas há pessoas que sabem e não conseguem parar. Por quê? Falta poder. Quando você só lê e não tem vida de oração, você fundamento tem, mas não tem poder. Você não está capacitado a andar de acordo com aquilo que você leu. Você sabe que tem que honrar pai e mãe, mas você consegue ficar um mês sem falar com eles. Por quê? É falta de fundamento? Não, você sabe. Mas falta poder. Quando você só ora e não lê, você tem poder, não tem fundamento. Começa a orar por coisas erradas, porque você não sabe o fundamento da fé. Se alguém te diz, irmão, ora para que o dinheiro do fulano passe para minha conta, você vai orar. Você não sabe que não pode fazer isso. Você não tem fundamento. Uma coisa anda junta à outra. Jesus disse aos fariseus, vocês erram porque não conhecem as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus não disse, vocês erram porque só não conhecem as Sagradas Escrituras. Nem tampouco disse, vocês erram porque não conhecem o poder. Vocês erram porque não conhecem nenhuma, nem outra coisa. Leia a Bíblia e ore no Espírito. Amém. Não é leia a Bíblia ou ore. Não. É ler e orar. Meditar e orar no Espírito. Amém? Amém. Teremos fundamento e teremos poder para andar nos fundamentos que nós queremos. Amém? Não tente sair de um vício pela tua força de vontade. Não é suficiente. Vais ficar frustrado, podes até abandonar a fé. Vais dizer, essa fé não funciona. Oh Senhor, eu estou aqui a lutar há anos para largar o álcool.
para largar o vício de pornografia, vais ler Salmos todos em um dia, 150 capítulos. Vai chegar naquela hora, vais cair de novo. Oh Senhor, eu já... Vais ler todo o Gênesis. Vai chegar aquela hora, vais cair de novo. Vais ler Isaías, 66 capítulos. Vai chegar na hora, vais cair de novo. Te falta oração. O oposto. Acordou, ora, à tarde, ora, antes de comer, ora, antes de dormir, ora. Programa de oração participa, mas não lê a Bíblia. Vais acreditar em heresia. Oh Senhor, eu oro para sacrificar o meu Isaac, vou sacrificar agora a criança. Você não tem fundamento, sabe pensar que tem que fazer sacrifício humano. Você ora, mas te falta fundamento. Amém? Amém. Quem está a perceber a palavra? Estamos agora no versículo 21, que diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Segunda instrução que Judas nos dá: guardai-vos no amor de Deus. O amor de Deus se manifesta por duas formas. Primeira forma, o amor de Deus por nós. Segunda forma, o amor de Deus através de nós. O amor de Deus por nós é pela fé. Pela fé eu creio que Jesus morreu por mim, por ti, por nós. É pela fé. Esse é o amor de Deus por nós. Eu creio que Jesus intercede diante do Pai. Eu creio. Esse é o amor de Deus por nós. Segundo, o amor de Deus através de nós. Quando fazemos boas obras, nós estamos a mostrar o amor do Pai através de ações práticas na nossa vida. Quando você, ao terminar aqui a reunião, dá boleia a alguém, você está a mostrar o amor de Deus através da tua vida. Quando você ajuda financeiramente alguém, você está a mostrar o amor de Deus através das tuas finanças. Quando você vem com uma palavra, um consolo, no momento certo, você está a mostrar o amor de Deus a partir da tua vida. Judas diz: guardai-vos no amor de Deus. Temos que ter fé que Deus nos ama e ter obras para mostrar esse amor de Deus às outras pessoas. A fé e obras não são coisas separadas. Nós somos salvos pela fé, mas uma vez salvos, temos obras. Uma coisa não anda sem outra. As obras me salvam? Não. Mas as obras são a evidência que sou salvo. Então não tem como dizer eu sou salvo e não faço obras. Então você não é. Mas, Braulio, eu não sou salvo pelas obras. Não. Mas as obras são o sinal que você é salvo. Mas só as obras não te salvam. Quem está a perceber? Irmãos, nós ajudamos os pobres. Nós trazemos boas coisas para os outros, não para sermos salvos. Eu não guardo a palavra para ser salvo. Eu ando na palavra porque já sou salvo. Se as nossas obras fossem suficientes para nos salvar, o sacrifício de Jesus seria em vão. Morreu por quê? Se eu consigo fazer. Seria em vão. Andar, ficar guardado no amor de Deus é ter fé que Deus nos ama. É o primeiro. Tenho que ter fé em Jesus Cristo. Tenho que crer que Jesus me ama, que Deus entregou o seu Filho para morrer no meu lugar, para que eu tenha a vida eterna. Eu tenho que ter essa fé no amor de Deus. Número 1. Número 2, que não anda a ser o número 1, é agora que eu sou salvo pela fé,
Este amor se manifesta em mim a partir das boas obras. Eu faço as coisas sem murmurar. Eu lavo a louça sem mandar me xoxo. Porque boas obras não são na igreja, irmão. Na tua casa você faz boas obras. Amém? Nós às vezes queremos espiritualizar as boas obras. Boa obra é chegar, endireitar aqui o púlpito. É boa obra? É. Mas boa obra também é você ajudar a tua mãe a limpar a casa. Boa obra também é fazer companhia nos teus pais, quando eles estão sozinhos. Boa obra também é ouvir quando alguém tiver uma queixa. Boa obra também é levar a palavra no momento certo. Boa obra também é chorar com os que choram. Alguém está a viver um luto. Você está lá presente para confortar. Isso é boa obra também. Boa obra é sair e pregar o Evangelho. Boa obra é você usar isto aqui para divulgar a palavra de Deus. Não é só ver memes e partilhar memes no estado do WhatsApp. Boa obra é tudo aquilo que você faz para a edificação dos irmãos e para a tua própria edificação. Ler a Bíblia é boa obra. Amém? Então, nós nos guardamos no amor, crendo que Deus nos ama e fazendo boas obras através do amor que Deus tem por nós. Amém? Então ele continua dizendo: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É isso que nós acabamos de dizer. Nós cremos, nós temos essa fé que Jesus morreu por nós, esperamos que Ele venha nos buscar. Diante de tanta pancada que nós levamos no mundo, tanta notícia triste, salário que não sobe, assalto que só aumenta, o câmbio que está nos a matar, diante de tanta coisa, nós às vezes esquecemos que Jesus voltará e que isso tudo aqui é passageiro. Judas está a dizer: guardai-vos no amor de Deus, esperando o quê? Esperando por Jesus. Tudo que estamos a viver agora é temporário, irmão. Esta vida que nós temos aqui agora é a oportunidade que nós temos de crer em Jesus, em primeiro lugar, e ser instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas. Por isso é que temos dificuldades, por isso é que temos apertos. Você quer ir para a reunião, não tem dinheiro de táxi. Você quer estudar, mas ninguém paga os teus estudos. Você prega a palavra, zombam de ti. Você se guarda puro, se guarda pura, os teus amigos, as tuas amigas vão rir de ti. Esse tempo mais, estou a me guardar para o meu marido. Por isso é que isso acontece. Tudo isso é temporário e passageiro, irmão. Não tire isso da tua cabeça. Viva crendo que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Isso é que nos dá força para continuarmos. Sem oração, você tem fundamento, mas não tem poder para caminhar na palavra. Você volta e meia. Quem nunca ficou triste? Quem nunca ficou cansado? A palavra diz: até os jovens se cansam. Você sabe o que é certo. Eu creio que todos que estão aqui, ou pelo menos a maioria, isso inclui as crianças, conhece a palavra, sabe o que é certo, o que é errado, mas isso não é suficiente para você andar na palavra. Você precisa de poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito para caminhar na palavra. Você não caminha na palavra pela tua força. Você, quando tentar fazer isso, você vai cair violentamente. Paulo disse: Cristo vive em mim. Ele é que me faz caminhar na palavra. Não é a minha, eu sei, eu conheço. Isso não é suficiente, irmão. Então, para nós crermos, para nós continuarmos a crer que Jesus voltará
virá buscar a sua igreja. Isso tudo é temporário. Os sofrimentos vão passar. Na vida eterna não teremos choro, não terá sofrimento. Tudo isso é pela fé, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Amém? Amém. Por isso, irmão, ore. Quando o irmão está a dizer, irmão, vamos orar, ele não está a implicar contigo. Ele está a tentar conduzir-te numa atitude que vai edificar a tua fé. Vai te capacitar a caminhar durante o resto dos dias. Por isso que quando terminamos a reunião, o que é que acontece? Tem uma oração para abençoar os irmãos na próxima semana. Não quer dizer que aquela oração é suficiente, vai chegar em casa, olha, o irmão vice orou para que a semana fosse abençoada. Quem é que a Bíblia diz que anda ao derredor? Ele anda ao derredor. Nós pensamos que Satanás está no inferno. Quem nunca ouviu isso? Satanás está no inferno. Eu pergunto, onde é que está escrito isso na palavra? São os falsos mestres que propagam isso. Satanás está aprisiona no inferno. Satanás está ao lado de ti a rir. Não lê a palavra. Quantos de nós até já cantamos músicas de Satanás está no inferno, Satanás está acorrentado? Eu pergunto, aonde é que está isso na palavra? Não está. Por isso é que Judas disse, eu queria vos falar da salvação, mas é importante nesse momento vos ordenar a guardar a fé. Senão vamos acreditar nessa balela. Não! Se você crê em Cristo, tudo te correrá bem, não terás falta de nada. Essa é a pregação número 1 dos coaches gospel. Você dá dízimo, não te falta nada. Eu nunca ouvi isso. Você, se orar, não fica doente. E Timóteo? Não, Braulio. Timóteo teve uma enfermidade. Mentira! Timóteo era doente. Paulo diz, toma um bocado de vinho por causa das tuas constantes. Ele era doente do estômago. Quer dizer, então, que Timóteo não era crente. Ele era doente. Por quê? Porque os falsos mestres se infiltram no meio da igreja. Pior agora com a internet. Irmão! Todo mundo sabe de que vídeo eu estou a falar. Eu, às 0 horas, tenho que fazer um sacrifício. Vira meme, esse vídeo virou meme. Muitos creram. Os que creem na verdade não falam nada, não defendem a fé. E aí os falsos profetas vão arrastando o máximo de pessoas que estão aí com dúvida. Irmão, defender a fé não é opcional, não é um convite, é uma ordem. Se você está diante de uma situação que agride a fé, é tua obrigação, sublinha isso, obrigação defender a fé. Todo mundo tem direito de manifestar a sua fé. Por exemplo, os que creem nessas religiões de matriz asiática, eles creem que boi é Deus, pedra é Deus. Ele tem o direito de manifestar a sua fé? Claro. Do mesmo jeito que você tem direito de manifestar a tua fé. Se ele diz que boi é Deus e ele tem direito, eu tenho o direito de dizer não é. Eu não estou a oprimir ele e ele não está a me oprimir. Cada um está a manifestar a sua fé. E que o verdadeiro Deus manifeste-se. Muitos, em nome do politicamente correto, em nome do não julgar. Ai, meu Deus. Frase número 2 dos coaches. Não julgueis. Nós podíamos fazer uma conferência com o título Não julgueis. Irmão, nós não estamos a ler a Bíblia.
Não é possível que até hoje você é o crente do não julgueis. Não é possível, irmão. No capítulo imediatamente a seguir ao não julguei, Jesus diz: você que vê o cisco no olho do teu irmão, mas tem uma trave no teu olho. Por isso, não julgueis para não ser julgados. Embaixo ele diz: não dê pérolas aos porcos, nem o que é sagrado aos cães. Pergunta, como tarefa: como é que eu vou saber quem é porco, quem é cão, se não julgar? E Jesus é que disse: não dar o que é sagrado aos porcos. Por outras palavras, aquele que é profano não lhe dá o que é sagrado. Como é que eu vou saber que ele está aqui ou está aqui se não julgar? O que Jesus disse com não julgueis é o julgamento temerário, é o julgamento hipócrita. É quando você está a ver um jovem a namorar e está a ter relações sexuais, mas você tem 3 mulheres. Aí você não pode falar nada. Corrige primeiro a tua vida, endireita a tua vida, para depois falar. Tanto que Jesus diz: tira primeiro a trave do teu olho para você ver bem. Ver bem para fazer o quê? Para julgar. Então não julgueis se você está pior que aquele que você está a ver. Não é para não fazer. Primeiro corrige a tua vida. Depois de estar clean naquilo aí, você vai, irmão. E o julgamento não é para condenação, porque quem condena, quem salva é Jesus. É você chegar e dizer: irmão, eu te amo, tenho que te falar a verdade, isso está errado. Aí estás a julgar, mas a minha intenção não é que você se perca. Porque depois eu venho com a palavra da salvação, mas o Senhor tem poder para te libertar disso. Amém. A palavra diz que devemos andar assim. Então, irmão, cuidado, tira isso da tua boca do não julgueis. Fulano! Sabe o que já disse isso, vou repetir. Sabe por que gostamos de não julgueis? Porque estamos piores do que aqueles que estamos a ver. Por isso é que o não julgueis não sai da nossa boca. Fulano bateu a esposa. Não julgueis. Se calhar você faz pior. Olha, fulano roubou. Não julgueis. Você se calhar faz pior. Você rouba até na igreja. Por isso é que o não julgueis não sai da tua boca. Irmão, fulano, descobri que o sobrinho fulano está viciado em pornografia. Não julgueis. Você está pior, você já nem está aí, você anda nas casas dessas pessoas que você sabe do que eu estou a falar. Por isso é que o não julgueis não sai da tua boca. Não julgueis. Julga sim. Mas não é julgamento para condenação. É julgamento para que o irmão ganhe luz e que o Espírito Santo possa atuar na vida daquele irmão. Amém? Quem está a perceber a palavra? Versículo 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. É o que nós falamos há pouco tempo. Tanto irmãos neófitos, neófito é aquele novo na fé, tanto irmãos que já estão há 20, 10, 15 anos, todos têm dúvidas, irmãos. Não pense, esse irmão chega aqui há 7, há 10 anos que eu lhe vejo aqui, não pense que ele não tem dúvida. Tem dúvidas. Há assuntos que ele tem dúvida. Há assuntos que aquele irmão, ele pode não expor, mas ele não está 100% firme. Por isso é que Judas, está a reparar a ordem de Judas? Primeiro, edifica-te. Segundo, creia no amor, viva no amor. Terceiro, ajuda os outros nas dúvidas. Qual é o problema? Nós queremos pular do 1 para o 3. Você nem está firme. Quer ajudar a dúvida dos outros? Você nem tirou a trave. Quer tirar o cisco do outro? Primeiro, edifica.
resgate. Judas disse: tenham misericórdia, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Diante de tantos ensinos falsos na internet, muitos têm dúvida. Eu vou particularizar aqui. Eu recebo muita pergunta na internet de pessoas que você nem imagina. Há dúvidas que você diz: nem sabia que essa pessoa é tão profunda na palavra assim. Mas perguntas profundas de escatologia. Irmão, quando o milênio acontecer, será nos 2, 3 anos e meio? Você está vendo a pessoa adolescente, 15 anos. Profundidade na palavra. Vai falar de escatologia. Seremos arrebatados antes, no meio ou depois da grande tribulação? Ok. Também tem dúvida de pessoas que você abre o perfil da pessoa, só louvor, só versículo, mas dúvidas de iniciante. Jesus morreu por mim. O quê? Você está a partilhar versículo e tem dúvida nisso? Por que eu estou a dizer isso? Todos nós temos dúvidas. Todos nós temos lutas. Todos nós temos aquele momento de fraqueza. Preste atenção. Eu estou a dizer todos vocês? Todos? Inclui quem está a falar. Todos nós temos momentos de dúvidas. Para uns não são momentos. Para uns estão a viver mesmo na dúvida. Só estão à espera do empurrãozito para se desviarem de vez, ou estão à espera do empurrãozinho para ficar firmes. Então Judas diz: tenha misericórdia, compadece dessas pessoas, mas presta atenção. Falsos ensinos nós combatemos. Quem está nos falsos ensinos, nós temos misericórdia. Exemplo: existe um grupo de fulanos que acredita que temos de crer no profeta tal para ser salvos. Esse ensino nós negamos com violência. Amém. Quando digo violência, não é agressão, né? É negar com certeza. O ensino nós combatemos, mas a pessoa que crê naquilo, temos de ter misericórdia. Temos que pregar o evangelho para ser salvo. Amém? Amém. Então, separa uma coisa da outra. Embora que muitas vezes é difícil separar a pessoa do ensino, porque a pessoa é o próprio ensino, mas o que Judas está a dizer é: tenha misericórdia desses que estão na dúvida, desses que estão a andar por aí. O ensino não tem negociação, irmão. Não há porque um colega chega, acho que todas as religiões salvam. No fundo, se você crê com fé num Deus é suficiente. E você não. Com o mesmo ímpeto que ele falou, com o amor que você tem por ele, olha, eu admiro a tua fé, admiro a tua sinceridade, mas está errado. Não é, mas ele é meu amigo de infância, ele até teve uma perda recente, então fica só assim. Mas no fundo eu sei o que é a verdade, não é suficiente. Você acha que Judas tinha dúvida sobre o que é a verdade? Irmãos, Judas tinha dúvida do que é a verdade? Por que ele falou? Porque crer na verdade não é suficiente. Você tem de manifestar aquilo que você crê. Então não diga: o Senhor sabe. O Senhor sabe o meu coração. Isso não é motivo para você ficar com a boca fechada. Fale a verdade. Fale em amor, mas fale a verdade. Em nome do amor, não pare de dizer a verdade. Em nome do amor que você tem pelaquele irmão, pelaquele amigo, pelaquele colega, não pare de dizer a verdade. Tens de falar a verdade em amor, mas fale a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus! Versículo 23, que é o último versículo, e vamos terminar. Salvai-os arrebatando-os do fogo.
Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse é o versículo mais comprido e é o mais complexo, eu acho. Principalmente essa parte, detestando até a roupa contaminada pela carne. Primeiro, que fogo é esse que diz salvai-os arrebatando-os do fogo? Judas está a fazer um paralelo com a condenação eterna. Onde é que terá o lago de fogo e enxofre que arde eternamente? Na condenação. Judas está a dizer, salve-os desta condenação. Mas, Braulio, no início não disseste quem salva é Deus, nós somos instrumentos? Sim. Judas aqui ao falar isso, não está a dizer que somos os autores da salvação, mas ele está a dizer, vocês podem ser os instrumentos para a salvação. Nós não temos poder nem para nos salvar, quanto mais os outros. Mas você, capacitado pelo Espírito, você pode ser instrumento para salvar o irmão. Amém? E eu creio que o Senhor nos fará e tem nos feito instrumentos para a salvação. Jesus é o único autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da salvação e ponto. Mas podemos ser instrumentos para a salvação. Amém? Então Judas está a dizer, arrebatando-os do fogo. O fogo atual são esses falsos ensinos, essas heresias. Então, quando nós pregamos o Evangelho, não estamos a salvar as pessoas deste fogo das heresias. Estamos a arrebatar as pessoas da mão dos falsos profetas. Quando você contraria esses ensinos, você está a salvar as pessoas do fogo. Você está literalmente a lhes arrastar para a vida eterna. Para que este fogo, que agora são as heresias, não lhes conduza ao fogo da condenação, que é o fogo eterno. Amém? Então o Senhor espera que nós todos sejamos instrumentos. Não somos autores da salvação, mas podemos ser instrumentos. Por fim, última aplicação. Quando Judas diz, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, isso nos remete ao que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Paulo diz, no versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Desmistificando. Quando Judas diz para termos misericórdia daqueles que estão na dúvida, para salvarmos arrebatando-os do fogo, ele está a dizer, vai até essa pessoa, usado pelo Espírito Santo, tire essas pessoas dos falsos ensinos para que não sejam condenados. Paulo está a dizer, Paulo está mostrando na prática como é que se faz isso. Diante do judeu, Paulo se comportava como um judeu para que não tivesse barreira, para que ele conseguisse entrar, uma vez dentro, tirasse aquela pessoa de lá. Para os que vivem debaixo do regime da lei, ele fazia como se vivesse. Mas o perigo é, cuidado para não te queimares ao tentar buscar o outro do fogo. Cuidado para, ao te fazeres de judeu, não colares lá, no judaísmo. Judas está nos a dizer que devemos salvar as pessoas do fogo. Já dissemos que nós não somos autores da salvação, mas podemos ser instrumentos. Ao ir buscar essa pessoa, cuidado para não colares lá. Muitas pessoas fazem namoro evangelístico. Ele não é crente. Eu vou namorar e ele vai ser crente. Cuidado para não colares na descrença.
é mais provável que você fique lá do que aquela pessoa vem. Então, quando você for, como Paulo diz, fiz-me de judeu para ganhar os judeus, os que estão debaixo da lei para ganhar os que debaixo da lei, cuidado para não colares lá. Há um limite do aceitável. Quando Paulo diz para os judeus, fiz-me de judeu para ganhar, sabe que na prática o que ele fazia? Os judeus oravam no templo. Na época, quando com a destruição do templo, era nas sinagogas. Paulo sabia que a sinagoga por si não tinha valor. Mas por causa dos judeus, ele ia para as sinagogas. Ele queria na igreja. Mas por causa dos judeus, ele ia até as sinagogas. Paulo não cria que a guarda de um dia salva. Não cria. Mas por causa dos que criam, Paulo, aos sábados, também ficava com os que guardam. Isso tem que ficar claro. Tanto que depois ele fala na carta aos Hebreus, principalmente na carta aos Romanos, ele diz: há quem faz diferença dia e dia. Um não julgue o outro. Ele podia dizer: há quem faz diferença de dia e dia. Quem não faz diferença está condenado. Ele não disse isso. Ele diz: um não julgue o outro. Um guarda porque crê que está a fazer para Deus. Deixa ele fazer. O outro não faz pelo mesmo motivo. Deixa fazer. Amém? Amém. Então, quando Paulo diz: fiz-me do judeu para ganhar os judeus, é nesse sentido. Você tem que ver, você tem que entender a cultura em que você está inserido. Eu pergunto, aqui neste bairro, o que é que fazem normalmente? Onde é que tem os ajuntamentos de pessoas? Na praça? Então vou lá comprar alguma coisa. É nesse sentido, fiz-me do judeu para ganhar os judeus. Deixa-me entrar na praça. Será que os da praça dizem: ó vós, povo? Não, usa a linguagem terra a terra. Então, para ganhar aqueles, eu vou usar a mesma linguagem, sem pecar. Não vou falar palavrão. Mas ao invés de falar: ó amado Filho de Deus, você pode chegar: ó, Magé, você está a se fazer para ganhar aquela pessoa, mas sem pecar. E sem permanecer naquele comportamento. Cuidado ao tentar tirar as pessoas do fogo, não te queimares. E não permanecer no fogo, que é o pior. Amém? Amém. Então, concluo aqui fazendo um resumo do que Judas nos ensinou. Judas diz, versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Como é que se edifica a fé? Primeiro, meditar na palavra. Meditar na palavra nos dá fundamento para a fé. Orar no Espírito nos dá poder na nossa fé. Sem isso não há edificação. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amor de Deus se manifesta de duas formas. Amor de Deus por nós e amor de Deus através de nós. O amor de Deus por nós é pela fé. Pela fé eu creio que Jesus morreu por nós. É pela fé. Esse é o amor de Deus por nós. Amor de Deus através de nós são as obras. Quando eu faço uma boa obra, eu estou a mostrar o amor de Deus a partir de mim, a partir de nós. Amém? Versículo 22. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ensinos falsos nós combatemos. Quem está nos ensinos falsos, nós temos misericórdia. Separe o ensino da pessoa. Você não combate a pessoa, você combate o ensino. Embora muitas vezes estejam misturados. É como, pegue a ilustração do câncer. Você, para combater o câncer, tem que agredir a pessoa. A quimioterapia não separa a pessoa do câncer. Aquelas radiações que quem tem câncer recebe, a intenção do médico não é destruir a pessoa, mas em algum momento vai ter efeito na pessoa. Então, muitas vezes, ao guardar a fé, você não está a agredir a pessoa, mas a pessoa vai se sentir agredida.
Mas Paulo diz que as feridas, Paulo ou Salomão, as feridas feitas por quem ama são feridas boas. As feridas feitas pelos amigos são feridas boas. Então, muitas vezes vamos estar numa situação em que nós sabemos que estamos a falar contra o ensino, mas quem está naquele ensino falso vai se sentir agredido. É inevitável. Mas creia, você tem que ter isso muito firme. O ensino, nós não damos tolerância, combatemos. A pessoa, nós temos misericórdia. Amém? Amém. Do mesmo jeito que todos têm o direito de manifestar a sua fé. Há pessoas que não acreditam em Deus, há pessoas que acreditam que tudo é Deus, há pessoas que acreditam que Deus não nos ouve. Cada um tem o direito de manifestar a sua fé, incluindo nós. Se alguém chega e diz, essa garrafa de água é Deus, ele tem direito de fazer isso. E você tem um direito, e Judas diz, você tem o dever de dizer, não, não é. Ao dizer que não é, eu não estou a agredir quem acredita que é. Estou simplesmente a manifestar a minha fé. Amém? Versículo 23, que é o último, diz, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Temos que salvar as pessoas. Não somos os autores da salvação, mas podemos ser instrumentos da salvação. Temos de ir atrás dessas pessoas. Não perseguir as pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas. É contra os espíritos que dão esses falsos ensinos. Amém. Que comandam as pessoas. Os falsos ensinos todos nós conhecemos. Amém? Amém. Judas, quando diz exortai, estou a vos exortar, ele não está a nos convidar, não está a nos fazer um pedido, não está a dizer se puderem, não, ele está a ordenar. A palavra grega que nós vimos, o parakaleo, neste contexto, é o mesmo de um general a dar ordem para o soldado. Não é um convite. Defender a fé não é algo opcional. É um dever de todos aqueles que são cristãos. E por fim, ao ir salvar, ao ir atrás, ao alcançar aquele que está na dúvida, aquele que está perdido, cuidado para não te queimares. Amém. Cuidado para não te desviares com a desculpa de tentar ir buscar outra pessoa. Que o Senhor nos conduza em tudo isso que Judas falou nesses 4 versículos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor solidifique esse ensino no nosso coração. Amém. Que também nós sejamos instrumentos para alcançar outras pessoas mediante os ensinos que Judas nos deixou hoje. Em tudo, Jesus seja glorificado e bendito. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.